Olá! Na aula de hoje, nós iniciaremos a unidade 12, Esportes Olímpicos, Motricidade Humana e Matemática. Hoje nós faremos as páginas 37, 38, 39, 40, 41 e 42, tá? Então, pessoal, a Pro vai estar explicando algumas atividades para vocês aqui, tá? Nessa videoaula, para vocês estarem realizando aí. Então, peço para vocês assistirem com bastante atenção, tá? Para poder fazer certinha as atividades. Então, na página 37 e 38, tem um textinho aí, tá? Falando sobre os Jogos Olímpicos lá da Grécia Antiga, que eu vou pedir para vocês estarem lendo aí, cada um estar lendo o seu. Então, pode pausar o vídeo, ler primeiro e depois volta no vídeo para vocês verem, assistirem às explicações das atividades, tá? Então, olha só, na página 38, a professora fala assim: você sabia que os anéis olímpicos entrelaçados representam os países dos 5 continentes que participam? São eles: Oceania, África, América, Europa e Ásia. A movimentação dos alunos do professor Vicente foi surpreendente. Eles queriam descobrir mais e mais informações a respeito desse evento esportivo. O professor então pediu a eles que apresentassem uma lista com as modalidades de abertura dos Jogos Olímpicos da Era Moderna praticadas no ano. Professor, olha o que encontramos. Estas foram algumas das modalidades dessa primeira Olimpíada. Então, né, eles mostram aí algumas modalidades, alguns esportes que tiveram nas Olimpíadas de 1896 de Atenas, tá? Que foi a que aconteceu lá em Atenas. E também depois eles mostram a de 2012, que aconteceu em Londres, também algumas modalidades esportivas aí, tá? Então, pessoal, aí na página 39, a partir dessas duas listinhas, nós vamos fazer algumas atividades. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Para a gente fazer certinho aqui. Então, o professor fala assim: observando as listas dos esportes das duas Olimpíadas, escreva abaixo as modalidades que aparecem em comum. Então, o que são modalidades que aparecem em comum? São as modalidades que aparecem nos 2 anos, tá? Então, todas que tiverem em 1896 e todas que tiverem em 2012 iguais, vocês vão estar anotando aí na página 39, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tem natação em 1896 e tem natação também em 2012. Então, né, essas duas modalidades têm em comum nos 2 anos, então eu vou anotar aqui natação, tá? Tem mais, vocês vão observar e vão estar anotando aí na página 39, tá? Ainda na página 39, a professora fala assim: aluno do 4º ano, acrescente mais 5 esportes abaixo, aqueles preferidos por sua turma que ainda não foram selecionados. Então, vocês vão ver aqui, tá, os esportes que vocês anotaram. E vocês podem estar pesquisando na internet, ou se vocês já conhecem, vocês vão anotar aqui mais 5 esportes que acontecem nas Olimpíadas, tá? Que vocês gostam, tá? Que vocês têm preferência aí, tá certo? Ainda na página 39, pessoal, tem o professor Vicente aí de Sherlock Holmes, que ele tá falando assim: já temos 10 modalidades esportivas. Vamos realizar uma pesquisa, em nossa escola, tal, tal. Essa parte a gente não vai fazer, tá? Que a gente não tá na escola, infelizmente. Mas eu vou dar uma adaptada para a gente poder estar realizando as atividades, tá? Então, olha só. O que a gente tem aí na página 40? Tem cores, tá? E a gente vai registrar aí o de vocês precisa estar igualzinho que a Pro vai fazer aqui no vídeo, tá? E essas cores é a legenda, tá? Que a gente vai escrever aí na frente, para a gente poder fazer um gráfico de barras. Então, das modalidades que a gente viu lá nas páginas anteriores, nas Olimpíadas, a gente vai registrar aqui essas modalidades, cada uma de uma cor, tá? Então, olha só.
No primeiro, eu quero que vocês registrem, eu não sei como que tá aí na apostilinha de vocês, aqui na minha tá meio que um rosé, tá? Eu quero que vocês anotem aí que esse vai ser para natação, tá? Depois, no amarelo, registrem que vai ser o atletismo, no vermelho, ciclismo, no azul claro, esgrima, nesse marronzinho aí, né, luta. Aí lá em cima no verde, registrem futebol, no roxo, ginástica, no lilás, basquete, no azul escuro, judô e no verde claro, voleibol, tá? Essas são as cores que eu quero que seja, tá? Depois lá no gráfico, de acordo com a modalidade. Agora, pessoal, como que seria feito, né? A gente faria uma pesquisa na escola, ia perguntar para 100 alunos, tá? Exatamente 100 alunos, quais desses esportes eles mais gostavam ou eles preferiam, tá? Ou praticava, algo do tipo assim. E nós faríamos lá uma pesquisa e iríamos anotando, tá? Para ver quantas pessoas escolheram cada uma dessas modalidades. Eu vou agora estipular alguns valores, tá? E vocês também precisam estar anotando aí, porque a partir desses dados que vocês vão construir uma tabela e um gráfico para mim, tá? Que a Pro também já vai explicar aqui nessa videoaula. Então, olha só. Na natação, eu quero que vocês registrem aí o número 12. 12 pessoas escolheram natação. No atletismo, 5 pessoas votaram no atletismo. No ciclismo, foram 9 pessoas. Na esgrima, uma pessoa só. Na luta, 2 pessoas. No futebol, 24 pessoas escolheram futebol. Na ginástica, 6 pessoas. No basquete, foram 15 pessoas. No judô, 7. E no voleibol, 19 pessoas, tá? Então, esse aqui, ó, aí na apostilinha de vocês, precisa estar igualzinho do vídeo aqui da Pro. O que vocês vão fazer agora, ó? Já apareceu aqui pra gente. A professora tá falando assim. Temos agora as 10 modalidades esportivas representadas pelas cores escolhidas por vocês. Vamos organizar os votos em uma tabela. Isso aqui agora eu preciso que vocês grifem, tá? Para vocês fazerem essa tabela certinho. Essa tabela precisa estar em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Crescente é que cresce, que começa lá embaixo e vai subindo. Então, é do menor para o maior. E depois construir um gráfico. Então, olha só, aqui na legenda vai ser a cor de acordo com a modalidade esportiva que está aqui na nossa tabelinha aqui, tá? Que vocês fizeram aí na apostilinha de vocês. Modalidade esportiva, tá? Qual é? Se é natação, atletismo, tal. E a quantidade de votos. Então, vocês vão organizar agora esta tabelinha aqui, nesta outra tabelinha aqui, só que nesta aqui precisa estar em ordem crescente, do menor para o maior. Legenda é a cor, modalidade esportiva é qual é o esporte e a quantidade de votos de acordo com o número que aparece aqui na frente, lembrando que é em ordem crescente, tá? Bonitinho aí. E para vocês também estarem me enviando uma foto dessa página 40 aí, tá? Depois a Pro fala lá no final do vídeo até quando vocês precisam estar me enviando essa foto. Então, façam bonitinho, organizem a tabela, tira uma foto e manda para mim. Agora, na página 40, a professora fala assim, ó. Ainda na página 40, né? A proposta é construir um gráfico de colunas. Para isso, pegue no bloco de jogos o material necessário. Lembre-se, cada coluna representará uma modalidade esportiva e cada quadradinho pintado representará um voto, tá? Então, pessoal, o que acontece? Lá no bloco de jogos de vocês, na página 7 e 8, tem o gráfico de barras, tá? Só que ele tem a parte 1 e a parte 2. O ano passado, quando a gente realizou essa atividade aí, nós só usamos a parte 2, tá? Porque senão, se a gente colocar aí a parte 1,
vai ficar muito grande e não vai ter necessidade. Então, vamos tentar fazer também esse ano só utilizando a página 8, que é a parte 2. Não precisa recortar ali e juntar, porque não vai ter necessidade, que a gente só vai utilizar essa parte. Então, o que eu quero que vocês observem, ó. Aqui nessa linha no horizontal aqui, tem as cores, tá? De acordo com a nossa legenda que vocês fizeram lá na página 40. Então, é de acordo com essas corzinhas aqui, ó, que a gente vai construir o nosso gráfico de barras. Então, por exemplo, é exemplo, tá, gente? Só para vocês conseguirem entender. A gente vai lá na nossa tabela, na página 40, a gente vê que o amarelo é o atletismo, tá? Então, vocês até podem escrever aqui embaixo, ó, para não ficar olhando a cor, escreve aqui, ó. Pode ser na vertical mesmo, escreve atletismo. Ah, o atletismo teve 20 votos. Então, vocês vão pintar 20 quadradinhos. Pode até pintar da mesma cor, que vai ficar bem bonitinho, tá? Depois, lá, o vermelho. Vermelho é o ciclismo, teve 5 votos. Então, vocês vão pintar 5 espacinhos aqui. Ele fala que é quadrado, mas não é quadrado, é retângulo. E vocês vão pintar aqui 5 espacinhos que representa a quantidade de votos que teve nessa modalidade, tá? Então, prestem bastante atenção, conte bonitinho, porque vocês vão estar fazendo de lápis de cor. Lápis de cor depois não dá para apagar, tá? Então, vocês vão fazer isso, vão organizar primeiro as tabelas lá na página 40, depois vai pegar a página 8 do bloco de jogos e vai pintar de acordo com a quantidade de votos em cada modalidade. E também vocês precisam estar me enviando uma foto dessa página aí bonitinho, tá? Pessoal, agora na página 41, depois que vocês fizeram tudo isso, de acordo com o gráfico que vocês construíram com a tabela, vocês vão responder algumas perguntinhas, tá? Então, tá falando assim: depois de construir o gráfico para demonstrar os dados da pesquisa, use-o para responder as perguntas e entender quais foram as modalidades esportivas escolhidas pelos entrevistados. Então, número 1, qual foi o esporte mais votado? Fácil de olhar, né? O que teve mais votos, vocês vão anotar aí na frente. 2, quantos votos essa modalidade esportiva somou? Então, a quantidade de votos. 3, quantos votos teve o esporte menos votado? Qual é ele? 4, quantas pessoas participaram da pesquisa desta classe? Então, qual é o total de pessoas? 5, houve algum esporte que obteve o dobro de votos de outra modalidade? Então, vocês têm que observar aí bonitinho se teve o dobro, né? Todo mundo lembra o que é dobro. Aí a professora fala assim: registre essa relação no espaço a seguir. Ao comparar os dados e a relação não representar o dobro, encontre outra, como o triplo, o quádruplo, mesmo aproximadamente, e faça seu registro. Então, aí no número 5, vocês vão observar se lá na tabela, no gráfico, tem o dobro de votos de uma modalidade para outra modalidade, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês também vão observar se tem o triplo, se alguma modalidade teve o triplo de votos de outra modalidade, o quádruplo, tá? E mais alguma outra coisa aí que vocês conseguirem encontrar em relação a esses números, tá? Em relação à quantidade de votos que teve cada modalidade. Agora, na página 42, o número 6 fala assim: quais foram os esportes mais votados? Eles juntos representam quantas pessoas? Então, pessoal, vocês vão observar também lá no gráfico e vai ver quais foram os 5 esportes mais votados, tá? Do maior para o menor. E vão anotar aí e depois também vão fazer um cálculo para responder qual foi o número total de pessoas, tá? Agora, o número 7 é bem legal, mas vocês têm que tomar cuidado para não fazer errado, tá? Principalmente para não pintar aí com lápis de cor já e ficar errado. Então, tomem cuidado, só pintem se vocês tiverem certeza absoluta que tá certinho, tá? Se não, só escreve o nome da cor, depois do vídeo de correção, vocês passam um lápis de cor aí, para ficar bonitinho. Então, o número 7 fala assim: pense com lógica e pinte os 5 anéis que compõem a bandeira olímpica, sabendo que, aí olha só, é nisso daí que vocês têm que prestar atenção para saber a cor de cada um dos anéis, tá? Então, olha o que ele está falando.
O anel amarelo está no mesmo nível e à esquerda do verde. Será que só com essa informação já dá para fazer alguma coisa? Depois, o anel vermelho está à direita do azul sem o tocar. Então, tocar, né? Não pode tocar. Tem que ver isso daí. O anel preto toca em outros dois e está ao mesmo nível do azul. Gente, quando é o mesmo nível, é que está na mesma direção, tá? Na mesma reta. E depois, o anel azul não toca no verde. Então, olha só, com essas informações aí, vocês vão tentar descobrir a cor de cada um dos anéis da bandeira da Olimpíada, tá? Então, bem legal aí, dá para quebrar a cabeça, tá? Que a Pro falou, não vai pintando já com lápis de cor, coloquem um nome, escrevam o nome de lápis de escrever, que depois dê para apagar, e depois a gente corrige no vídeo de correção, e daí sim vocês podem pintar, tá certo? Agora na página 43, tem aí a hora de resolver problemas, que fala assim: vamos imaginar que na Olimpíada realizada na escola onde o professor Vicente trabalha, uma das modalidades esportivas foi o basquete e que alunos dos quartos e quintos anos se inscreveram para participar desse esporte. Quantos times foram formados? Considerando-se que para cada time é preciso 5 pessoas e havia 55 alunos inscritos. Então, pessoal, isso daí tá bem facinho, tá? São 55 alunos inscritos para esses jogos. Cada time precisa de 5 pessoas. Então, quantos times vão ter? Vocês vão realizar o cálculo e colocar a resposta bonitinho aí. Agora, no número 2, é que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Que é um pouquinho de novidade aí para vocês. Número 2 fala assim: nomeie os times de basquete. Pode representá-los com letras maiúsculas do alfabeto. Colabore com a organização de Jogos Olímpicos, calculando quantos jogos deverão ser organizados para que esses times de basquete se enfrentem uma única vez. Faça esquemas, tabelas para demonstrar seu procedimento de resolução. Então, olha só. Primeiro, vocês vão ver quantos times foram precisos lá. Quantos times eles conseguiram formar com os 55 alunos, tá? Aí, cada time, a gente vai dar um nome. Então, por exemplo, são 5 times, então vai chamar o time A, o time B, o C, o D e o E. Tá? E vocês precisam ver lá no número 1 quantos times deram para a gente poder fazer o número 2 certinho com a quantidade de times, tá? Então, por exemplo, o time A vai jogar com o time B, tá? É uma organização de um jogo. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque se o A já jogou com o B, o B não, o B com A é a mesma coisa, é o mesmo jogo, então não pode repetir, tá? É o que ele tá falando aí, ó. Se enfrentem uma única vez. Então, só vai jogar uma vez o A com o B. Depois o A vai jogar com o C. O A vai jogar com o D. O A vai jogar com o C, tá? E com isso, fazendo um esqueminha, utilizando as letras, a gente vai ver quantos jogos terão aí no total com essa quantidade de times que foram formados, tá? Tentem fazer, quebra a cabeça aí um pouquinho, não é difícil. E depois a gente conversa um pouquinho mais na aula online também sobre isso aqui. E depois na correção, tá? Pessoal, então essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Não se esqueçam das fotos da página 40 e do gráfico lá da página 8. E vocês precisam estar me enviando até dia 14 de setembro, segunda-feira. Então, vocês já têm aquelas lições de casa da aula de ontem. E mais essa página e a página 40 e o gráfico, tá? Para me enviarem tudo até segunda-feira, dia 14. Então, já vão fazendo, já vão mandando mensagem, caso vocês tiverem dúvida, para eu já ir ajudando vocês. A gente conversa mais um pouquinho sobre essa aula também na aula de sexta-feira, na aula online, tá? E é isso aí, tá bom? Até sexta-feira. Beijos!